bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal econômico. Eu já decidi que esse canal vai ser econômico. Isso porque nesse vídeo aqui a gente vai comparar os vibradores a pilhas e os recarregáveis para ver se eles realmente valem a pena. Qual que deve ser o mais forte, qual que é a questão do barulho, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Vai ficar um guia super bacana para você que está querendo comprar o seu próximo brinquedinho do amor. Então, antes de tudo, aquela dedadinha linda e maravilhosa que você já sabe. Não esquece de se inscrever neste canal incrível. E aqui embaixo também tem um botãozinho muito bacana, que é o Valeu Demais, caso você queira contribuir com o canal. Às vezes rola umas festinhas diferentes e eu só consigo ir com as contribuições de vocês, beleza? Vamos começar! A gente sempre tem aquela ideia que os vibras a pilha geralmente são bem mais baratos, mas será que isso realmente é verdade? Então, sem enrolação, vamos direto para o nosso primeiro tópico. Será que um vibra de pilha realmente é mais barato do que um vibra recarregável? Se você for comparar o preço dos dois numa loja, os de pilha sempre vão acabar sendo os mais baratos comparado aos recarregáveis. Eu tô levando em consideração, por exemplo, um Bullet. Se a gente for comprar ele numa versão com pilhas, a gente vai pagar, sei lá, uns R$30 por conta dele. Você consegue encontrar isso mais barato, mas essa é uma média de valores que eu pesquisei agora pela internet, beleza? Agora, em relação aos vibras recarregáveis, os mais baratinhos você vai encontrar a partir de R$100. Então, de 30 para 100 a gente já tem uns R$70 aí de diferença. Porém, o que acaba encarecendo essa brincadeira é o custo das pilhas. Pra ser muito sincera, não é uma coisa que você vai ficar trocando com tanta recorrência assim, mas você tem que levar em consideração. Uma coisa que também acaba ajudando bastante é você utilizar pilhas recarregáveis. Além de ser muito melhor para o meio ambiente, porque não vai gerar aquele lixo de pilha, você também vai acabar economizando a longo prazo. Diferente dos recarregáveis, que você vai pagar um preço único e depois já vem, como ele já vem com cabo, já vem com conector, já vem com tudo, você só coloca ali para carregar bonitinho, daqui a alguns minutinhos ele já está pronto para usar de novo. Então, sinceramente, fazendo esse comparativo, eu acredito que o preço dos dois, e no mais baratinho, né, no de pilha, eu tô levando em consideração a utilização de pilhas recarregáveis, eu acredito que o valor delas vai acabar ficando bem próximo. Então, se possível, investe num recarregável. Se você acabou optando por pilhas, aqui vai uma coisa que ninguém te conta. E eu só vou te contar porque eu trabalhei com sex shop por muitos anos, então eu sei esses macetezinhos, esses truques. Porque, na real, a maioria das pessoas realmente, simplesmente não conhece, mesmo que trabalhe com isso. Os vibradores com pilha não funcionam com todas as pilhas. Não adianta pegar a pilha do seu controle e colocar no seu vibra e achar que isso vai funcionar, que ele vai ficar super potente, porque na maioria das vezes isso não acontece. Para você utilizar um vibrador com pilhas, o ideal é que elas sejam sempre pilhas novas e alcalinas. Pilha da China também não vai funcionar. Eu sei que elas são mais baratas, mas a maioria dos vibradores não funcionam com esse tipo de pilha. Uma marca que eu sempre utilizei e sempre recomendei para os meus clientes na época do sex shop são sempre as pilhas Rayovac, daquelas as amarelinhas. Nunca deu nenhum problema, sempre que eu recomendei para cliente funcionou perfeitamente, então vale como indicação para você também. Outro detalhe é que alguns vibras com pilha, ele tem um plástico dentro do compartimento. Aquele plástico, ele tem que ser mantido, tá? Não joga fora. Eu sei que parece meio estranha essa ideia de ficar misturando plástico com pilha, parece que vai explodir, mas na verdade, aquele plastiquinho é justamente para evitar que isso aconteça. Ela vai isolar a pilha e vai manter os contatos com o vibra somente nos dois polos, tanto a parte de cima que tem aquele biquitinho, quanto a parte de baixo que é plana. Em relação ao barulho que eles emitem, né, uma vibração, às vezes tem gente que não quer, que se incomoda quando ele é muito barulhento. Qual das duas versões é melhor, a de pilha ou recarregável? A verdade é que depende. Na verdade, os de pilha tendem a ser um pouco mais barulhentos, porque conforme ele vai vibrando, a pilha lá dentro também vai acabar vibrando junto. E como a maioria desses produtos é feito de plástico, ele vai ficar fazendo tec, 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 tec. Isso realmente pode acabar acontecendo e aumentando o barulho. Os
Os vibras que são de pilhas, mas são revestidos em silicone, geralmente acabam abafando esse barulho, então acaba sendo bem mais baixo. Só que isso não significa que os recarregáveis são super silenciosos. Alguns realmente não fazem quase nenhum barulho, chegam uns 45 decibéis mais ou menos, como é o caso do Lush, que eu já fiz um vídeo aqui sobre ele pra vocês, inclusive o comparativo do Lush 1 com o Lush 2, o link vai estar aqui nos cards, que 45 decibéis seria mais ou menos como uma conversa baixinha dentro de uma sala de aula, bem cochicho mesmo. Só que eu também tenho vibras recarregáveis que são extremamente escandalosos, então essa não é exatamente uma regra para seguir. Um ponto que na maioria das vezes os recarregáveis acabam ganhando é em relação à utilização dos vibras na água. A maioria deles acaba sendo resistente ou até 100% à prova d'água. Já com as pilhas, isso é um pouquinho mais difícil de acontecer. Principalmente se tiver qualquer vazamentinho ali, vai estragar todo o vibra. Já que a gente está falando sobre estragar o aparelho, qual será o tempo de vida de cada um deles? De modo geral, eles vão durar muitos anos, mas isso depende se você vai cuidar bem deles. No caso dos vibras de pilha, a principal dica e recomendação que eu vou dar para vocês é toda vez que você utilizar, lava o vibra tudo bonitinho e depois tire as pilhas dentro do compartimento, tá? Guarda o seu vibra sem as pilhas. É muito comum acabar acontecendo da pilha estragar dentro do vibra e daí, ó, já era. O seu vibra inteiro vai ter que ser jogado fora. Então, se a pilha der algum BO, ela vai dar BO sozinha e não vai estragar o seu vibradorzinho, tá? Eu sei que isso parece uma coisa um pouco difícil, né? Nossa, uma pilha acabar estragando o negócio, mas com vibras isso realmente acaba acontecendo com uma facilidade ainda maior. Geralmente elas acabam vazando algum certo líquido e aí entra em contato com os componentes do vibra e estraga tudo. Já com os recarregáveis, se você cuidar direitinho dele, a vida dele pode quase ser eterna. Eu tenho um Lush 2 que já tem anos, eu já tenho pelo menos 2 anos com ele e ele tá perfeitinho. A ponta tá com o silicone um pouco mais frouxinho? Tá, mas ele ainda tá perfeito. Mas também depois de 2 anos, um frouxinho ali no silicone é o de menos pra mim, ele continua sendo o meu favorito. Agora, uma tristeza que a gente acaba sentindo com os vibras recarregáveis é quando acaba a bateria. Nossa, dá uma tristezinha assim no coração, principalmente se você já estiver lá, quase chegando no pontinho ideal, a pilha simplesmente para e você fica, sabe, tipo Avenida Brasil. E se você não tiver um substituto, aí você vai ter que realmente colocar ele para carregar para continuar a brincadeira. Muitas vezes quando a gente está utilizando um vibra e ele acaba a bateria, a gente vai para os dedos, né, aquela siriricadinha, por exemplo, as potências delas vão ser bem diferentes e vai acabar dando uma quebra ali no seu tesãozinho, tá? Então isso pode ser uma coisa ruim, principalmente se você não tiver outro vibra de backup. Com tudo isso que eu falei pra vocês, eu acho que a gente tem que levar algumas coisinhas em consideração. Os vibradores de pilha são super bacanas, eles são mais baratos realmente, as pilhas sempre são fáceis de você encontrar. Então, se você tá querendo testar, se é o seu primeiro vibrador, eu acho que super vale a pena você comprar sim um de pilha. Até mesmo, por exemplo, se você quer testar funções diferentes. Você só utilizou um vibrador e agora quer utilizar um sugador, por exemplo. Será que você vai gostar? Antes de você sair investindo 300, 400 reais num sugador recarregável, compra um de pilha para ver se você gosta da sucção, das ondas e qual é o seu estilo favorito. Mas depois de fazer esse teste, aí sim eu recomendo que você vá para os recarregáveis, que a vida útil deles acaba sendo muito longa. Ele tem outros benefícios, como você acabar utilizando ele na água, a bateria dura pra caramba também, por você ir deixando lá, né? E se você for recarregando sempre, depois do uso, por exemplo, ele vai durar muito e sempre vai ter bateria pra você usar. Então vai ser mais uma questão de organização. Então é isso, não esquece de deixar aquela dedadinha. Me conta aqui embaixo se você prefere vibras de pilha ou recarregável, se você já testou, qual é a maior diferença entre elas pra vocês. Porque pra quem tá comprando esse vídeo vai ser super legal. E se tiver umas diquinhas extras aqui embaixo, vai ser melhor ainda.
Também não esqueça de se inscrever neste canal lindo e maravilhoso, porque eu tenho certeza absoluta que vão ter outros vídeos que você vai adorar. Combinado? 1 milhão de beijos e eu te vejo na próxima.